Vamos iniciar mais um programa do Instituto de Economia, da série Crises, as consequências do Covid-19. Hoje participarão do programa dois professores da FAU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o professor Guilherme Lassance, que é professor titular, professor também do programa de pós-graduação em urbanismo, e a professora Andréia Queiroz Rigo, que é diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e eu, Luiz Carlos Delorme Prada, vou hoje participar aqui de entrevistador com eles. Bem, primeiro, boa tarde, vamos começar a discussão. A ideia que nós pensamos muito aqui no Instituto de Economia, até a participação de vocês, porque várias vezes nesses debates que nós estamos fazendo aqui surgiu a questão de como é que fica o espaço urbano, como é que ficam as cidades depois dessa crise. Nós estamos discutindo principalmente sobre o aspecto econômico, mas as dimensões espaciais elas surgem sempre. Para facilitar até esse diálogo, uma olhada um pouco do que está sendo discutido internacionalmente sobre o tema, e uma das questões que parece ser frequente nos artigos recentes, dentro da área de arquitetura, é que, em várias epidemias no passado, elas tiveram impacto sobre o desenho das cidades, desde de Atenas, onde houve uma grande epidemia, no século IV, passando pela peste negra, passando pelas epidemias do século XX, e em diversos momentos as cidades tiveram que se adaptar às mudanças provocadas por isso. Então, a primeira questão que eu já coloco aqui na mesa, e aí? Esta também provocará mudanças? A cidade que haverá depois dessa pandemia será de alguma maneira influenciada por isso, ou tudo ficará como antes? Passar um pouco aí a palavra para vocês, começar por ordem aqui, sei lá. Guilherme, quer começar? Não sei, como a Andréia quiser. Mas Andréia, você primeiro? Pode ir. Não, pode ir, vai. Não, acho que assim, todas as mudanças, né, nunca são, ou raramente são mudanças rápidas, né, ainda mais quando a gente fala de cidade, né? Então, acho que a gente vai passar aí por um período, talvez, de algumas adaptações no modelo de cidade que a gente tem, né? Mas eu acredito que, no médio e longo prazo, a gente vai começar a ver crescer uma demanda, né? Eu acho que da própria população, e eu penso muito no mercado imobiliário, né? E nas próprias estratégias aí de planejar a cidade pelas instâncias, né, políticas e administrativas, municipais e estaduais. Eu acho que a gente vai caminhando no sentido de precauções aí, né, de antecipar futuras crises desse tipo, né? Então as pessoas vão, eu acho que de algum modo lembrar disso. Essa memória ainda vai ficar aí por um tempo, né? A marca dessas mortes, né, desse estigma do confinamento, né, assim, e acho que alguns parâmetros aí vão mudar, alguns, como eu disse, assim, impulsionados por uma demanda, né, popular, uma demanda da população, da sociedade, né, e eu acho que a gente vai sentir isso muito na oferta de mercado imobiliário, numa maneira de empreender arquitetura nas cidades. E eu acho que o outro lado da moeda vai ser, né, outro impulso disso vai ser uma apropriação disso no discurso político, né, nas candidaturas para as eleições municipais. A gente tem uma aí bem proximamente, então acho que isso vai começar a acontecer dentro né, da maneira de planejar cidades também, vindo dos órgãos. E André, o que você acha dessas questões? Você concordaria? Você acha que mudaria o quê? Só para animar um pouquinho a discussão, saiu no The Guardian, né, o jornal britânico The Guardian, agora em 29 de abril, um artigo
chamado Cities After Coronavirus, How COVID-19 Could Radically Alter Urban Life. Ele, o autor é um cara chamado Jack Schenker. Ele argumenta que haveria, na Inglaterra, ele está falando no caso do britânico, etc., provavelmente uma série de mudanças dentro da cidade. Entre os pontos que ele coloca, inclusive, seria a ampliação de calçadas, mudança na maneira de se andar na rua, mexida dos parques. Você concordaria? Eu acho que isso não faz muito sentido, particularmente em países mais pobres como o nosso. Bom, antes de nada, obrigada, Luiz Carlos, aí pelo convite, né, pelo Instituto de Economia. Eu acho que é uma iniciativa muito legal do Instituto de Economia. Eu já vi 2 programas aí de vocês. E é legal para a gente manter assim, a chama acesa nesse tempos em que estamos isolados e remotos. Eu acho que concordo com o Guilherme, eu acho que se mudar é um processo muito lento. E eu não sei o quanto isso deixa realmente marcas urbanas, tá? Eu acho que deixa mais marcas nos espaços de morar das pessoas. Eu acho que esses espaços de morar, eles acabam provocando marcas urbanas, né? Então é diferente de você ter, como tínhamos no passado, apartamentos amplos e com menor número de banheiros e colado um edifício ao lado do outro, ou você ter agora em centros de terreno, edifícios em que os cômodos são em maior número, mas em menor dimensão. Então, eu acho que é mais uma pressão de dentro para fora do que de fora para dentro. Eu não vejo como a gente redesenhar cidades pensando nisso. Sinceramente, não imagino. Acho que precisa ser uma marca mais radical, né? Uma marca... e essas a gente já tem consciência, né? A gente já teve movimentos sanitaristas nas cidades, né, no passado, mas outras questões, né, mais profundas, né, e que a gente tenta fazer em comunidades, né? A gente está consciente dos problemas sanitaristas em comunidade, né? Acho que pode deixar marcas culturais, mas que elas não se refletem. Como é que vamos aumentar calçadas, né? Que calçadas vamos aumentar? Pode ser que promova outro tipo de design no mobiliário urbano. Penso, por exemplo, abrigo de ônibus, que coloca aquela banquetinha, todo mundo grudadinho, né? Então acho que Claro. pode se pensar outra coisa, né? Ventilado maior, numa linha maior, enfim. Esses objetos eu acho que a gente pode pensar que venham ser alterados, mas não o desenho urbano em si, a não ser que isso realmente gere outro tipo de marcas. É diferente, por exemplo, de uma guerra, né, em que você via quarteirões e quarteirões destruídos, né? Então eu não você refaria, né? Agora, uma outra pergunta dentro disso, André. O movimento ambientalista e pessoal que trabalha com energia em geral defende cidades mais compactas por razões de que seria mais eficiente do ponto de vista energético, gasta menos recursos, etc. Muda isso, essa tendência de cidades mais compactas? Dos pontos que se fala sobre o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro seria uma cidade esgarçada, né, com a Barra por um lado, e você não aumenta a densidade dos bairros tradicionais. A seu ver, há alguma alteração nisso? De alguma maneira, a Covid vai impactar nesse pensamento? O Rio de Janeiro, afinal de contas, será uma coisa melhor redespaçado, desgarçado, do que reconstruir o subúrbio? O que você acha? Eu acho que a gente está falando de 2 escalas diferentes. Tá? A escala do isolamento
da Covid-19 é uma escala de 2 metros. A escala de um planejamento urbano são hectares. Então, eu acho que mesmo você concentrando, adensando, né, cidades, que é o que a gente pensa nisso por questões de infraestrutura, de pegada ecológica, ainda vai ter muito espaço de 2 metros entre as pessoas. Então, eu acho que pode ser que mude alguma coisa em termos de transporte urbano, mas para isso é preciso política pública e investimento. Então, em vez de você ter 4 vagões, você vai ter que ter 8 vagões para ver se... O que já devia ser pensado, né? A situação Aliás, dos nossos trens, não é preciso uma Covid para mostrar o caos, né? Do nosso transporte urbano todo, né? O transporte, inclusive dos ônibus, são sempre muito cheios. Isso nós vemos todo dia. Isso sem Covid, já precisaria de muito investimento. E você, Guilherme, concorda com isso? Acha que tem uma visão diferente sobre esse aspecto? Você acha que o Rio de Janeiro deveria haver mais investimentos nos subúrbios? De alguma maneira, a forma como ele foi esticada foi inadequada? Nós, antes desse evento, estávamos conversando sobre Brasília. Você fez alguns comentários interessantes sobre a cidade moderna, a Brasília, por excelência, a cidade moderna, né? E atualmente, a cidade moderna teria uma nova chance? Ou, como parece, morei durante 4 anos, pelo cargo de governo, fiquei em Brasília. Para mim, a Brasília, não como arquiteto, eu não sou nada disso, mas como usuário, me parece uma cidade um pouco hostil. O que você vê? Que mudanças você vê sob esse ponto de vista? Não, assim, eu acho que a Andréa tem razão. Assim, do ponto de vista da escala de proximidade de pessoas, acho que não é esse fator que vai realmente impactar em uma mudança, né, assim, maior. Você chegou a comentar de estudos sobre alargamento de calçadas, mas acho que isso é um pouco quase anedótico, né, em relação ao que a gente está falando aqui. Eu acho que eu sou um pouco suspeito para falar de cidade compacta, porque eu tenho certas críticas, e é o que eu comentei com você ontem, né, assim, acho que tem uma frente aí no campo de debate sobre cidade, né, que começa já de algum tempo, não é de agora, a questionar esse modelo de cidade compacta, porque é um modelo muito influenciado por uma crítica pós-moderna, uma crítica à cidade moderna, né? E também que recebeu assim um apoio muito grande do discurso ambientalista, né? Considerando que a cidade compacta termina nos seus limites, né? Mas hoje a gente está vendo que cidades compactas, não é de hoje, mas de algum tempo, as pessoas estão passando a considerar também o território que ela mobiliza para além dos seus limites, né? Então, essas cidades compactas, elas acabam tendo uma externalidade muito grande, né, em termos de impactos de pegada de carbono, né, de outra ordem, que não é do deslocamento propriamente dito, mas inclusive do deslocamento, porque a cidade compacta ela tende a criar uma segregação forte, porque ela hipervaloriza o solo urbano, né, e ela tende a expulsar, num sistema de desigualdades como o nosso, as populações de mais baixa renda para as suas periferias, né, assim. Ou então aquelas populações que podem se oferecer o conforto do veículo particular, né, para morar em suas residências, os seus condomínios fechados na periferia abastada, né? E nada disso parece resolver muito o problema da cidade, independentemente da crise, né? Então tem esse fator, já que era um fator de discussão e de crítica, a crítica da cidade moderna, né, e de defesa da cidade compacta. E eu acho que essa crise agora vem um pouco, digamos, acentuar esses limites da cidade compacta. Por exemplo, na cidade compacta a gente não consegue produzir alimentos, né? Ou dificilmente a gente consegue espaço para isso, né? Existem pesquisas e experiências nesse sentido em Nova York, Paris, etc., mas é tudo muito limitado, porque o espaço na cidade, né, o paradigma de densidade deixa pouco espaço para você fazer isso, né?
numa escala que permitiria realmente de transformar a cidade em alguma coisa mais autossustentável, né? Autossustentável. A cidade compacta também ela não consegue reciclar seu lixo, né, propriamente, porque para isso você precisa também espaços dedicados, né, áreas de reciclagem, infraestrutura que ninguém quer ter do lado como vizinho, né? Então essas coisas todas vão sendo né, tratamento de esgoto e tudo, então essas coisas todas vão sendo colocadas para fora da cidade compacta. E a cidade compacta fica aparentemente uma imagem um pouco romantizada assim, né, daqueles centros antigos das cidades europeias, com as pessoas andando de bicicleta, todo mundo feliz, mas ninguém está realmente morando ali, né? É um mercado imobiliário extremamente caro, né? Assim, é um produto imobiliário desses centros urbanos extremamente caro. Tem uma competição grande feita pelo próprio comércio, né, de luxo, ou comércio trend, né, nessas áreas recicladas dos centros históricos da cidade. Tem um valor agregado desses centros, né, coisa que muitas vezes a gente não tem numa situação de cidade brasileira, né? Estou falando aí exclusivamente do Rio de Janeiro, mas em geral, né? Você tem centros que às vezes não tem todo esse valor histórico, né? Ou não tem essa massa crítica, e você tem uma segregação e um perfil de desejo de morar, né? Um sonho de vida, inclusive tanto na população abastada quanto na população de baixa renda, né? De ter o seu jardim, de ter a sua árvore, de ter o seu gramado, o seu quintal, né? A gente vê isso muito no subúrbio do Rio, né? Então eu acho que a gente tem que, né? Eu acho que eu desejo muito isso, né? Que a gente possa revisitar esses paradigmas e que essa crise mostre um pouco os limites disso, né? A Andrea mencionou aí a questão do transporte, né? É claro que a gente pode acrescentar vagões, pode rever a infraestrutura de transporte, mas a infraestrutura de transporte que a gente sabe que é eficiente é a infraestrutura de massa, né? Assim, de transporte de massa. Você não vai fazer isso com pequenos veículos. E o transporte de massa, a menos que a gente invente uma tecnologia muito diferenciada para filtrar ar, reciclar coisas, etc., ele já estava mostrando, né, mesmo nos lugares onde você tem uma oferta grande disso e confortável disso, você vê que tem uma perversidade, né, uma armadilha ali no transporte de massa, que ele propagar também, não só ele atende, né, a mobilidade urbana, mas ele acaba propagando também essa cidade para além dos seus limites da cidade compacta, né? Então ele vai criando essas periferias, porque as pessoas acham a partir do momento que eu tenho o trem rápido passando na minha porta, ou o metrô, né, eu posso me permitir de morar lá onde a terra é mais barata, né? E aí você vai criando esse círculo vicioso, né, de uma dependência crescente das pessoas em relação ao transporte e uma concentração da oferta de empregos e de geração de renda em determinadas áreas valorizadas da cidade, né? Que é uma coisa que o mercado gosta, porque aí ele concentra essas atividades econômicas em determinados lugares, né? Ele pode também, na outra ponta da balança, ter um lucro maior no empreendimento que ele vai fazer em terra barata lá na ponta da linha de trem ou de ônibus, né? Então, é um jogo que interessa a economia das cidades, né? E os mercados de maneira geral, né? E eu acho que isso cria uma discrepância muito grande, né? Acentua a nossa desigualdade, né? Porque você tem aqueles que moram perto do emprego, local de trabalho, que têm meios de chegar lá facilmente, e outros que menos facilmente, né? Sem falar no tempo de deslocamento, né? E no que a gente tem também de muito característico das nossas cidades, que são essas periferias dormitórias, né? Que se esvaziam diariamente, porque as pessoas têm que ir para outros lugares trabalhar, né? Então, os bairros onde elas moram são quase que exclusivamente residenciais, assim. Então, Os casos são cidades, né, como a periferia do Rio, você tem cidades de dormitórios gigantescas. Sim. E que a única atividade econômica que sobrevive lá, né, é um pouco o comércio do cara que chega no final do dia e tem que se alimentar. Mas é muito complicado.
André quer fazer um comentário falando, André. É que essa fala aí do Guilherme, né, tentando associar o que ele está falando à questão que nos coloca nessa situação, né, a Covid, a gente viu, né, como as metrópoles foram as mais acomedidas, né, que estavam nessa rede da globalização. Em compensação, as cidades de porte médio, elas se mantêm mais protegidas e se elas têm uma condição de equipamentos urbanos de qualidade, né, eu digo hospitais, né, que são de menor porte, mas mais fácil gestão também, escolas, universidades, elas conseguem criar um micromundo ali, né, que é muito mais saudável. Estou falando literalmente mais saudável, que elas não foram acomedidas por essa catástrofe, né? Ou se foram, foi em muito menor intensidade, né? E eu me pergunto se isso que a gente está vivendo agora aqui, né? Outro dia eu participei de uma banca de doutorado em que eu disse estamos realmente agora em pé de igualdade, porque era um professor no Sul, um professor em São Paulo, e o resto estava aqui nos bairros do Rio de Janeiro, mas estava igualzinho, né? Eu me pergunto se com essa tecnologia, mesmo as cidades de porte médio, que ficam um pouco à margem desse processo de globalização, se elas não podem estar totalmente nesse processo de globalização de uma outra maneira, né? Enfim, sempre vai ter o deslocamento físico das pessoas, que foi o que nos levou a isso, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele pode ser minimizado de alguma forma. Eu acho que isso talvez seja a maior lição do que a gente vai tirar disso, né? Por outro lado, como a gente estava falando ontem, né? Se a gente constata que a gente consegue se relacionar, mesmo que precariamente, dessa forma remota, como é que vão ficar as relações humanas, né? Eu acho que isso tudo vai afetar mais as relações humanas, se durar muito tempo, mais processos culturais, do que esses, acho que talvez sejam mais rápidos, e esses é que vão modificar o resto, né? Você acha, então, que as praças do interior, as antigas praças do interior, onde as pessoas circulavam, né, os jovens circulavam, os adolescentes circulavam, ela desaparece nesse sentido? Quer dizer, você mesmo na cidade do interior, que era onde você tinha alguns encontros, a comunicação será feita via os mecanismos da internet? Serão esvaziadas? Não. Eu não sei. Coincidentemente, eu fiz essa pergunta para o doutorando, porque ele falava indiscriminadamente das praças e das praças, e eu perguntei para ele, mas que praças são essas? Porque você tem situações de áreas residenciais extremamente distintas nas suas análises. E você critica que em todas essas áreas residenciais não há um espaço coletivo público, mas que você chama de praça. Então, eu estou querendo imaginar que você está apelidando tudo de praça, porque eu acho que o ser humano ele é um ser que gosta de ficar, precisa estar junto, né? Nós somos formigas. Eu costumo dizer que atualmente eu gosto mais de ir para um congresso simplesmente para estar com as pessoas que falam a minha língua do que estar preocupado em participar, porque, né, nesse mundo acadêmico vale aquele periódico, não o que está publicado às vezes nos anais de um congresso. Então, assim, a gente tem essa necessidade, mas eu acho que isso vai se transformar com o tempo, porque já vem se transformando. Eu acho que não é efeito só pós-Covid. Eu acho que é mais uma gota d'água nesse processo. Porque também tem atividades econômicas por isso. Nós não podemos imaginar o Rio sem carnaval. Não é só uma cidade diferente, é porque o carnaval também sustenta um número grande de pessoas nos subúrbios. E o que você vai fazer de toda essa manifestação cultural de uma cidade como essa? Sim, a gente sabe desses eventos viraram eventos econômicos, né? Claro. Olimpíadas, Copa do Mundo.
A gente tinha a UIA que ia acontecer e que não aconteceu, né? Pois vocês foram, nesse sentido, afetados diretamente, né? Diretamente. Porque um congresso gigantesco preparado para isso. Seria interessante falar até para os economistas que provavelmente vão assistir mais isso, né, que são os nossos alunos, a respeito do congresso que ia haver aqui no Rio de Arquitetura. O maior congresso que tem na área ia acontecer no Rio, em julho agora. A cidade recebeu o título de cidade... esqueci agora, não é patrimônio, é arquitetura... Enfim, Capital Mundial da Arquitetura. Capital Mundial da Arquitetura, exato. Recebeu esse título, enfim, justamente para alavancar ações e motivar ações. Foi a primeira vez que é dado esse título, né? Agora toda cidade que sediar receberá esse título, mas foi a primeira vez que isso foi feito com essa intenção. E realmente já está adiado para o ano que vem, mas a gente é um banho de Tal água como as fria. Olimpíadas, nós não sabemos se vai haver o ano que vem, né? Exatamente. Isso continua pendente com referência a isso daí. Agora, vamos retomar esse tema que você está colocando. Vocês estão colocando que, naquilo que se refere tanto ao espaço urbano e também as cidades como vão ser repensadas, de alguma maneira vai implicar mais ainda o papel do setor público, mais do que nunca, porque quando eu leio, vendo nos jornais as ideias que estavam para os países industriais avançados, tudo se falava em gastar muito para redefinir alguns espaços urbanos ou repensar as cidades. Se isso é verdade lá, os nossos problemas aqui, que já são grandes antes de tudo isso, ficarão gigantescos, imagino. Como é que vocês veem o papel do setor público aí na questão do espaço, do planejamento urbano, e o que muda, que papel vai ter as atividades privadas e o Estado, na visão de vocês? Muda alguma coisa ou é como era antes? Há alguma transformação com o que está ocorrendo no mundo? Porque não é só a questão da doença. Nós temos a maior crise econômica desde os anos 30. A queda do PIB do Brasil vai ser provavelmente a maior da história do Brasil. Nos Estados Unidos é a maior desde a Grande Depressão e no mundo todo é um impacto gigantesco. Então, certamente, tudo isso vai criar demandas que nós vamos ter que repensar nos anos futuros. Eu acho que se a gente ainda não deu conta até agora de tantos problemas que nós temos, né? Todas as comunidades, essas áreas de periferia, loteamentos irregulares, com carência de infraestrutura, eu não sei o que vai acrescentar de mais problema a não ser a crise econômica, né? Essa por si só acrescenta mais problema ainda, ou seja, se aquilo já era tudo feito lentamente, com falta de realmente vontade de acontecer do poder público, né? A não ser em momentos eleitoreiros, né? Que a gente vê que há uma certa manifestação de acontecer coisas. Eu não sou muito esperançosa, mas pode ser que o Guilherme seja mais. Não, eu acho assim que a gente pode ver o papel do Estado, né? Assim, isso tem sido reivindicado, inclusive eu tenho acompanhado um pouco o noticiário na França, né? Onde a sociedade tem estado nesses últimos anos um pouco na oposição em geral a um governo que tende a abrir espaço para a lógica de mercado cada vez mais, né? Assim, então tem havido um levante aí, uma espécie de otimismo no sentido em que o Estado com isso vai ganhar mais presença, né? O próprio presidente francês lá, o Macron, ele admitiu isso num dos pronunciamentos dele, né? Que eles vão rever vários conceitos, né,
de administração e gestão da coisa pública, no sentido de valorizar a infraestrutura, o serviço, etc. Então, acho que vai haver um certo... Para aqueles, né, eu concordo com o André, para aqueles contextos de país onde isso é possível, né, assim, financeiramente, culturalmente, assim, acho que a gente ainda vai, no Brasil, viver um certo tempo dentro do paradigma que a gente está e talvez mais precariamente ainda, numa situação, né, de dificuldade, inclusive, de ter essa esfera pública assim presente. Mas eu acho que uma maneira de entender esse papel do Estado diante dessa e de outras crises que virão é entender assim como ele pode arrumar as coisas, não no sentido de dizer, tá, eu garanto tudo, né? Assim, mas como é que eu posso arrumar os diferentes setores da sociedade para que eles possam funcionar mesmo numa situação de crise, né? Por isso que eu acho que ninguém está falando, eu acho impossível a gente imaginar uma sociedade brasileira amanhã onde as pessoas vão deixar de conviver e de sair às ruas e de, né, que a gente extingua coisas culturais extremamente enraizadas como o carnaval e outros, né? Assim, então acho que isso não vai acontecer. Mas eu acho que o paradigma ou a referência que a gente deveria ter é o momento da crise propriamente dito, né? No momento da crise, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Como está sendo esse momento de confinamento, né? Assim, decretado, né? Imposto, etc. Então, nessa situação específica, como a gente pode organizar melhor a conjuntura do país, os serviços, a atividade econômica, para que ela não esteja tão sofrida, né? Assim, para que ela não sofra tanto dessa situação durante a crise. É por isso que, né, voltando rapidamente àquela ideia da cidade compacta ou não, né? É por isso que eu acredito, e não sou sozinho a acreditar, que a gente tem que melhorar a distribuição da oferta de emprego e geração de renda e atividade econômica na cidade. Porque hoje é um absurdo ainda que a nossa legislação urbanística imponha em várias áreas da cidade uma restrição a você desenvolver a atividade econômica na sua residência, né? Assim, eu acho que é claro que determinadas atividades não são compatíveis, mas a gente tem aí no referencial MEI, microempreendedor individual, uma série de atividades que já poderiam estar sendo estimuladas, né, e apoiadas, né, por meio de investimento, de crédito, etc., para que essas pessoas não precisassem, essas famílias não precisassem sair das suas casas, né, para todo mundo entrar no esquema do transporte público para ir para o emprego. Assim, no Rio de Janeiro são mais de 4 milhões de pessoas diariamente que dependem desse transporte e chegam e saem do centro da AP1, né? Área de Planejamento 1, que é o centro da cidade do Rio de Janeiro. É um absurdo, 4 milhões de pessoas, 2 milhões da região metropolitana e 2 do próprio município, né? Então, assim, a gente vai continuar nesse paradigma? Eu acho que não, né? Acho que é uma crise aí um pouco desse modelo de cidade, né? Assim, do modelo, né, como a André colocou, assim, eu também acredito assim que o modelo de cidade média, né, assim, talvez seja. Mas o que a gente vai fazer com essas grandes cidades? A gente vai simplesmente abandoná-las, né? Então eu acho que assim, como é que essas regiões metropolitanas elas podem engrenar num modelo de cidade-região, né, das cidades médias, como você tem na Alemanha ou você tem em várias áreas da Europa, que são regiões inclusive que sofreram menos dessas mortalidades todas, porque eu tenho para mim que há uma relação aí sim de você distribuir melhor a atividade, de você não ter tantos deslocamentos obrigatórios, né? De você continuar e você não ter que parar tudo, né? De você continuar podendo. Então, eu acho que é no sentido, assim, se tem uma palavra conceito que eu acho que vai vir dessa crise, é a palavra hibridização, entendeu? Híbrido, polivalente, coisas combinadas no meio, e que é um conceito que já vinha crescendo, né? E eu acho que ele vai ganhar força com isso. E agora estamos entrando agora um pouco na parte final nossa,
para a nossa realidade e para a nossa universidade? O que, na opinião de vocês, o espaço universitário vai se alterar? As salas de aula hoje, nosso, na economia, 40, 50 alunos, as bibliotecas, os laboratórios, nós vamos ter que repensar também o plano diretor da universidade. Eu sou membro da comissão do plano diretor, como representante da Praia Vermelha, né? Estou lá como professor, e a primeira coisa que certamente eu já me perguntaria é o que altera nosso plano diretor? Nós temos que repensar isso, nós temos que repensar o tamanho das nossas turmas, nós temos que usar mais aula à distância. Como é que isso bate na visão de vocês, né? Aqui, vocês dois são membros da diretoria da FAO. Como é que a FAO pensa isso? E que lição vocês poderiam dar para nós, pobres economistas, que são muito menos competentes que vocês para pensar o espaço, e estamos certamente perdidos? O que fazer nesse momento de transformação tão dura, tão grave que nós estamos vivendo? A gente vinha conversando, né, sobre isso, né, e a gente acha que sim, né, tem que refletir, tem que pensar e tem que considerar o ensino à distância. Não necessariamente, a gente sabe que a gente tem um perfil de alunato muito diversificado, né? Você tem classes sociais muito distintas, né? Extremas, né, por vezes, mas que houvesse uma complementariedade maior entre o ensino presencial e o ensino à distância, né? A gente vive essa crise, está se discutindo isso, né, em todas as instâncias da UFRJ, a gente fica questionando, né? A UFRJ, não vejo, com algumas exceções e raras, ela não está preparada nesse momento para o ensino à distância, mas eu acho que é inevitável, que ela tem que se preparar. Nós estamos falando, o ensino à distância não necessariamente é você na sua casa, eu na minha, porque alguns alunos, ou muitos alunos, não terão condição para isso. Mas termos, por exemplo, espaços, laboratórios, que o estudante fique lá e que possa, então, ter esse ensino à distância, distante do professor, distante da sala de aula, mas não fora do espaço da universidade. Então, acho que a gente vai ter que preparar mais esses espaços adequadamente, não é um laboratório de informática, um computadorzinho do lado do outro, o espaço para o estudante ficar, o distanciamento, mas o distanciamento necessário para ele abrir também as suas anotações, no caso da arquitetura, os seus desenhos, e ele vai ter um apoio, ele vai ter essa aula à distância, mas ele vai ter ali também um apoio, não é o computador e ele sentado e o outro do lado, esbarrando, né? Então, acho que a gente vai ter que pensar nesse tipo de espaço. Na hora em que você também flexibiliza esse ensino à distância, você consegue também flexibilizar mais um horário. Você consegue esvaziar certas turmas e flexibilizar mais o horário. Então, você dissolve a concentração de alunos no mesmo horário, em mesmas salas de aula. Então, não só você otimiza a ocupação, que a gente sabe que a gente tem horários extremamente cobiçados e outros nem tanto. Então, se você dá espaço para o aluno realmente ficar mais tempo lá estudando e flexibilizando o horário, eu acho que vai mudar, né? Mas que nem a cidade, não dá para destruir a UFRJ e construir uma nova, né? Mal conseguimos mantê-la, né? Como as nossas pelo cidades. menos manter o que tem, né? É óbvio. E aí, Guilherme? Então, realmente completando o que a Andréa está falando, né? Porque eu concordo muito com o que ela está falando, eu fico pensando assim, se além disso que ela está dizendo, porque você fez também a pergunta em relação ao plano diretor, né? Eu acho que a gente tem que, e eu gostaria muito de acreditar que essa crise vai ajudar a fazer isso, enfim, né? Não só a infraestrutura de conexão, né, que a gente precisa tanto, às vezes que é tão precária, mas uma coisa que já foi muito reivindicada e que às vezes fica em segundo, terceiro plano,
que é a residência estudantil, ou seja, que é o estudante morando na universidade, né? Primeiro porque reduz desigualdade, então ele ganha condições de moradia, né? Assim, uma coisa é usar o espaço da universidade, da sala de aula, do laboratório que a gente pode fornecer. Outra coisa é, ao menos durante a vida universitária dele, ele poder ter as conexões que ele precisa a partir do apartamento estudantil, né? Assim, da residência estudantil, porque isso é um dos fatores que faz com que a gente hoje esteja, um dos fatores, não é o único, tá? Mas é um dos fatores que bloqueia esse acesso e essa continuidade da atividade acadêmica, né? Assim, você não sabe, muitos dos nossos alunos, eles têm que compartilhar quarto, casa, etc., em ambientes, às vezes, precários, né? Sem espaço de trabalho dedicado, sem infraestrutura, né? E ainda, em tempos normais, novamente, a questão do transporte, né? Assim, eu tenho estudantes em sala que dizem que levam 2 horas para chegar no fundão todo dia e mais 2 horas para voltar para casa, né? Então, assim, são 4 horas diárias de transporte, né? Então, numa crise dessa, é impossível, né? Aliás, num transporte precário, pouco confortável. Também. Exatamente, arriscando a própria vida, mesmo que fora da crise, né? Claro, claro. Agora, tudo isso, aí, botando um pouquinho meu chapéu de economia, exige muito investimento, né? No momento que parece que a universidade vem sendo pressionada e falta... A sociedade brasileira tem que saber que, para ter uma universidade desse padrão, vai precisar colocar recursos para viabilizar esse projeto. Pois é, mas é aí que eu acho que mora uma das respostas da sua pergunta anterior. Assim. Esse eu acho que é um dos papéis que o Estado deveria ter no sentido do investimento, né? Assim, ele não pode cobrir todas as possibilidades, as demandas da sociedade, mas acho que ter universidades onde se desenvolva pesquisa, né, que seja útil, inclusive, para resolver essas crises, né? Eu li hoje de manhã que a Câmara de Vereadores do Rio votou aí 5 milhões para a UFRJ fabricar respiradores, né? Assim. Então, assim, a universidade tem como ser mais proativa, né, no sentido de ajudar também a superar a crise. Eu acho que é o nosso papel também, né? Porque tem pesquisa, porque tem ciência, né? A gente está falando disso. Guilherme, então, como é que você mantém essa infraestrutura funcionando, né, durante a crise? Porque você precisa dela funcionando. Até dando testemunho, né, não apenas nós, do Instituto de Economia, eu tenho visto vocês da arquitetura, nesse momento de fechamento, a universidade inteira está atuando muito. Está muita gente pensando a crise. Eu vejo, ao contrário, eu acho que isso é importante passar para a sociedade, que, em geral, parece ver a universidade fechada fisicamente como se nada tivesse acontecendo. Ao contrário, tem muitos trabalhos sendo desenvolvidos e todos nós estamos muito envolvidos nessa atividade e emocionalmente, né, em tentar construir alternativas, pensar o momento presente, fazer nosso papel de pesquisadores e professores universitários, né? Com certeza, a gente já faz isso. Intensamente. Não, a gente já faz isso nessas condições, né, de precariedade de conexão, de distanciamento. Mas tem uma coisa que me dói muito, e dói também, André, eu sei, porque a gente tem conversado muito sobre isso, é essa distância com os estudantes, né? Assim, claro. Eu acho que é a parte mais vulnerável e frágil desse sistema, né? Assim, eu tô falando é verdade. Nós temos que resolver isso, ter as condições de infraestrutura e de acesso para realmente incluir esses estudantes, mesmo nesse momento de crise, na vida universitária, que eles não se sintam, de alguma maneira, afastados. Aliás, essa iniciativa que nós estamos fazendo, uma das preocupações é que os nossos alunos continuem nos vendo que nós estamos pensando as coisas, embora as aulas não estejam ocorrendo, de alguma maneira nós alcançamos parte desse público de estudantes nossos, mostrando que a vida continua. Mas imagina se eles tivessem minimamente condições de estarem bem conectados, bem alimentados. Fazer uma pergunta para nós aqui, né? Por exemplo. Sim, interagir. Claro, interagindo, né? Isso é que nós desejaríamos. Claro.
Bem, senhores, nós já estamos chegando aí no tempo, nós já estamos a quase 50 minutos, então pedir aí as palavras finais, se vocês terem alguma coisa que gostariam de colocar. Guilherme e depois Andréia termina. Eu sei que o momento, né, é meio... A gente vive, às vezes, momentos de desespero, né, de baixa de otimismo, etc. Mas acho que, como a gente costuma também ouvir dizer, né, as crises também têm um lado, né, tudo tem um lado positivo, e acho que a gente tem que ver isso positivamente. E eu acho que eu queria muito agradecer aí a oportunidade de estar conversando com vocês, né, assim, de estar compartilhando isso, mesmo que dentro da universidade, aí para um fórum maior do que o da FAO, porque eu acho que a gente tem que, sim, tentar pensar assim, né? Assim, pensar que dessa crise virão transformações positivas e importantes para nós. Obrigado. Andréia. Eu acho que é um pouco isso mesmo, já que o Guilherme falou, né? Eu acho que o nosso papel na universidade é muito importante. Eu acho que a UFRJ ainda é vista com muito respeito, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa crise, né? Toda a parte da área de ciências da saúde está muito presente, mas acho que toda a universidade tem como contribuir, né? Em todas as áreas. Então, eu acho que nos abrirmos mais para a sociedade é fundamental. Eu acho que a sociedade tem que conhecer melhor o que a gente faz. Eu acho que a gente fica muito ainda fechado, e ainda a gente se vale muito da nossa fama de muitos e muitos anos, de colocando no mercado profissionais que fazem esse nome. Mas eu acho que a gente está no momento que a gente tem que abrir mais para a sociedade. Sinceramente, eu acho isso. Eu também concordo, e essa participação de vocês aqui é muito importante para nós de estudo de economia, e também uma pequena contribuição para aumentar a nossa transparência para a sociedade, né? Afinal de contas, esse vídeo fica aí disponível para qualquer um que queira ver o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos pensando. Então, eu agradeço a vocês dois, eu agradeço ao Guilherme Lassance, agradeço a Andréia Rego pela contribuição que está fazendo aqui conosco, e a FAO também, né? Afinal de contas, vocês são os representantes da FAO, são diretores da FAO, e o papel que vocês estão cumprindo aqui junto à universidade. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada. Obrigado.